Oi, gente. Eu comecei a pensar, pregação e ensino não são a mesma coisa, mas na verdade não é, gente. O ministério da pregação e o ministério do ensinamento, ele tem uma certa diferença. Marcos 16 e o verso 15 que diz: "E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Jesus usou aqui o termo pregai. A palavra pregar, pregação, aqui no dicionário diz assim: anúncio da mensagem divina, tanto no Antigo quanto como no Novo Testamento. Então, a palavra pregar, ela vem dessa parte de anunciar, de proclamar. O termo pregar, nesse texto que eu li de Marcos, ele dá a ideia de um arauto. Um arauto é um porta-voz de um rei, de um príncipe. Ele carrega uma mensagem para anunciar. Ele tem uma mensagem, ele é um porta-voz, então ele vai falar com mais vivacidade, com uma expressão mais intensa, com um tom de autoridade. E isso remete à pregação, ao anúncio, à pregoação da palavra do Senhor. Quando a Bíblia vai fazer referência a Jesus e a João Batista, eles mostram que quando eles começaram a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ali faz esse anúncio de uma maneira mais forte, de uma maneira mais intensa. Só que também depois a gente vê referências que diz assim: e ensinando. Jesus estava ensinando nas sinagogas, em tal lugar. Então ele exerceu o ministério da pregação, porém do ensinamento. Agora nós vamos para a segunda referência. Olha só a diferença. O outro texto que eu vou usar está em Mateus, capítulo 28, e o verso 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, essa palavra ensinar, ela dá a ideia, né, faz a referência de ensinamento, de fazer discípulos, de ser um professor que está ensinando ali os seus alunos, está compartilhando a doutrina. E o que é doutrina? A doutrina é um conjunto de ensinamentos religiosos. O termo doutrina, no dicionário teológico, ele traz essa ideia de ensino, instrução e educação. A doutrina cristã acha-se baseada na Bíblia Sagrada. Nossa única regra de fé e prática, ela pode vir expressa em forma de credos, declaração de fé ou dogmáticas. Ou seja, os preceitos que são ensinados, ensinamentos, eles são baseados na palavra de Deus. Só que primeiro o anúncio da mensagem, agora eu vou aplicar isso para você entender melhor. Se você não entendeu nada do que eu falei antes, você presta atenção aqui que eu vou falar agora. A pregação é como aquele anúncio, um convite, um alerta. Imagine quando Jesus chegou: arrependei-vos. Esse arrependimento dá a noção de mudança. Imagine que você está indo para um caminho e a palavra do Senhor, ela clama, né? Aquela voz através de alguém clama e diz: não é por aí. Aí você se alerta e você se posiciona. Então qual é o caminho? É esse aqui. Só que o ensinamento, ele vai fazer isso aqui, ele vai te ensinar a caminhar e a permanecer nesse caminho. A pregação, ela te dá a ideia de onde você está e para onde você deve prosseguir. Mas o ensinamento, ele vai te manter naquele caminho que você deve prosseguir. Agora entenda, quando uma palavra é pregada, por exemplo, num culto de domingo, tá? Uma palavra assim pregada num culto de domingo. Aí você diz assim: agora eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente. Só que aí você não tem fundamentos, base, profundidade na palavra. O que acontece? Você não permanece, porque o ensinamento, ele vai te dar estrutura, vai trazer a edificação, a construção, vai estar te ensinando: olha, não é assim, é dessa forma. Vai te auxiliando não só a saber o que deve fazer, mas auxiliar a, de fato, vivenciar o que precisa ser vivenciado. Então, sendo bem direta aqui, nós temos ouvidos. Gente, hoje o que não falta é pregação. Hoje o que não falta é pregação, movimentos, conferências. E isso é útil, ótimo, maravilhoso. Porque ali o Senhor me chama a atenção. Mas somente através do ensino é que haverá permanência. Então, prossiga em aprender. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, frequente sim as escolas bíblicas dominicais. Frequente os cultos de doutrina. Frequente as reuniões de oração, a qual tem pessoas ali que pode não ter um amplo conhecimento teológico,
mas elas têm experiências de vida, experiências com Deus. Não desprezando, é bom sim você aprender, você ensinar. Se puder, faça cursos teológicos, se puder, faça seminários, mas tenha constância nas programações da sua igreja. Por quê? Porque aquela pregação, ela tem um efeito na sua vida, mas esse efeito só se prolongará através do ensinamento. Eu espero que vocês tenham compreendido. Que Deus abençoe a vida de vocês.